Olá, minha gente, que bom poder passar por aqui para falarmos um pouquinho mais sobre a saúde emocional. Estou falando sobre alguns mecanismos de defesa em relação ao complexo de inferioridade. Hoje quero falar sobre um mecanismo que é a compensação. Importante, antes de falarmos sobre isso, entendermos o que o próprio Criador pensa sobre o ser humano em relação a essa questão. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então está muito claro aqui a questão da imagem e semelhança de Deus, que cada ser humano, se espera que ele tenha essa qualidade de vida. E lamentavelmente alguns não têm essa referência para a sua própria vida, principalmente quando a pessoa está nesse terrível transtorno, que é o transtorno de inferioridade. Mais do que o transtorno, a pessoa pode estar vivendo ainda um complexo, tá? Ela está imaginando um possível problema e o outro já vivem ou estão vivendo literalmente o transtorno da inferioridade. Se cria em relação a esse problema um mecanismo de defesa que nós chamamos de compensação. Então, quando se procura superar uma desvantagem física ou emocional, o sentimento de inferioridade em um determinado setor leva à tentativa de superá-lo em outro. Então, aqui é uma coisa para se pensar, ok, gente, sobre esse detalhe. Quando se tem uma desvantagem em relação àquilo que é um padrão social, seja na área física ou também na área emocional, vou dar um exemplo na área emocional. Uma senhora, uma jovem, enfim, tem uma colega, uma amiga, e aí diz: puxa vida, ela é feliz no casamento, casou bem, está bem, e é um sucesso a vida dela. E aí ela se vê em uma outra situação. Bom, até aí é realidade. Ela está numa situação, a outra está aparentemente numa situação melhor. O problema é quando desenvolve nessa pessoa o mecanismo de defesa. Então, qual é o mecanismo de defesa aqui? Normalmente é de criar uma outra situação para superar, ou talvez para ficar por igual a tal amiga que eu apresentei aqui nesse caso. Então, aqui nós chamamos de compensação. É quando a pessoa desenvolve essa ideia, um mecanismo de compensar por aquilo que ele não tem. Um exemplo do que isso aqui no meu atendimento pastoral e principalmente psicológico, eu tenho observado quando eu identifico algum transtorno dessa natureza, principalmente nas mulheres de menos idade, entre juventude e próximo da maturidade ali. Muitas vezes a pessoa, por alguma questão, não se acha bonita, tá? Isso é uma questão pessoal. E se vê e ver a outra, e aí cria uma comparação. Então, o que pode acontecer no mecanismo de defesa ali? Isso, coisas que eu já identifiquei. Muitas vezes, pelo falar da pessoa, ela começa a falar de uma forma totalmente fora, digamos, do padrão que se espera de uma resposta na fala. Outra vez pode ser, em outra ocasião, pode ser pelo andar. Eu até registrei no meu livro, aqui em relação a essa compensação, um exemplo sobre essa questão. Uma mulher pouco atraente que passa a caminhar de modo provocante. Aí as pessoas muitas vezes falam: poxa vida, essa pessoa não se toca, não se percebe, mas por detrás dessa situação pode estar havendo pode estar existindo um complexo de inferioridade, e essa pessoa ter ativado um mecanismo de defesa. Então ela tem esse comportamento para compensar aquilo que ela acha que está em desvantagem com uma outra pessoa. As pessoas que ainda não alcançaram o equilíbrio emocional diante da sociedade que vivemos, isso também, por exemplo, pode alcançar ou atingir um jovem
Um se dá bem, consegue um emprego, né, daquilo que estudou, está desenvolvendo a carreira, e o outro ainda não conseguiu. Aí, por não conseguir, e a pessoa entrar nessa vala da inferioridade, então ela vai criando uma outra situação, tá? Para compensar aquilo que o amigo tem, ou seja, o emprego e ele não tem. Aí ele pode criar uma outra situação aparente. Bom, fica uma dica aqui também, tá? Em relação à convivência no mundo cristão, onde nós estamos inseridos, talvez até dentro de uma igreja, desenvolve esse mecanismo. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma certa facilidade, chamamos de dom, e ela consegue desempenhar o canto de uma maneira de excelência, com excelência. O outro não consegue. Então o outro, no desespero, começa a querer desenvolver uma outra coisa para compensar aquilo que ele vê no outro e não tem em si mesmo. Bom, tudo isso poderia ser de uma forma natural, em vício de uma lente, se não ver por uma lente especial, você vai definir isso aí tudo como natural, isso é comum. Pois bem, mas muitas vezes identificamos, através desses exemplos, uma situação de inferioridade. Gente, e inferioridade, ou seja, o transtorno de inferioridade, é um problema que tem que ser corrigido. Literalmente, a pessoa está enferma e tem que ser cuidado. Então fica essa dica aqui. Até a próxima vez, nós voltaremos a falar mais alguma coisinha sobre mecanismo de defesa. Forte abraço.